Acabou, 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 acabou. Gente, eu comecei desse jeito. Fala, galera, aqui é o Pedro, da DND Grau Nerd. E, cara, por que eu comecei desse jeito? Porque finalmente acabou o Alcoólico. Ai, meu Deus, coisa boa, que terminar aquela bomba atômica que foi. Mas antes de falar isso, vocês já viram minha opinião central? Eu vou dar minha opinião central sobre Star Wars Alcoólico. Vou dar a nota final, mas antes disso, eu vou falar sobre os dois últimos episódios, o 7º e o 8º episódio. Vamos começar pelo 7º. O 7º, como eu já tinha falado e deduzido, foi um flashback todinho do episódio onde ele encontra a May e a Osha, né? E, cara, vamos ser sinceros, aquele flashback não serviu pra nada. Só pra dizer que o Sol no final é o grande vilão da história. Só isso. Serviu só pra isso, cara. E assim... vamos continuar falando. Então, nesse episódio a gente vê aquela cena onde os Jedi estão meses ali procurando alguma coisa e o mestre Jedi não fala nada. Naquela cena também a gente vê basicamente também alguns Jedi fazendo isso. A gente vê o Jedi Millennium, né? Que é o Jedi que quer voltar para casa porque ele deixou o videogame lá para ele jogar, não sei, sabe? E a gente vê isso até o momento onde o Sol encontra a Osha e a May. E aí ele observa as duas e fica observando. E aí ele deduz ali que elas estão sendo obrigadas a fazer aquilo e que aquele é o lado certo e não sei o quê. Mas assim, ele tem uma tese. São 50 mulheres e 2 crianças. Então assim, se tivesse tido mais crianças ali, ok. Mas por que só tinha 2 crianças? Cara, não faz sentido, entendeu? A obsessão do Sol não faz sentido naquele momento. A obsessão do Sol, tudo que foi mostrado naquilo parece que não contém com a história em toda a temporada, entendeu? Vamos voltar. Então eles já fazem isso. No Sol, ele descobre que as meninas são os ciclos de dar força, né? Elas não são uma pessoa, são 2. Parece que a força dividiu ela em 2. E do nada o Jedi Millennium, vou chamar ele assim, pega a moto e vai embora. Pega aquela moto e vai. E aí o Sol vai atrás deles, eles invadem aquele território, as bruxas. E aí eles entram ali, tem um conflito entre as bruxas. A bruxa mãe manda uma magia especial lá que ninguém sabe o que era. O Sol, achando que era alguma ameaça, pega o sabre e mata ela. E aí dá aquele problema porque a May já tinha explodido o local. Basicamente um flashback gigantesco. E aí a outra mulher, a outra mãe das meninas fica puta, possui o Wookiee, porque eles chegam lá, né? Tanto a mestre Mindu, a outra mestre e o Wookiee Jedi entram lá. O Wookiee Jedi é possuído, tem uma luta muito xoxinha entre eles 3. Poderia ter dado um destaque maior. E aí mostra aquele momento, porque ele fica com a cicatriz, porque não sei o que. Aí no final a mestre, eu vou chamar de Trinity, né? Porque a atriz do Trinity aparece, manda um Hakai, manda um exorcismo na cabeça do mestre hindu, do mestre do Chewbacca, né? Do Juke, e enquanto as bruxas estão fazendo um feitiço para controlar ele. E aí ela meio que quebra o Wi-Fi e todas as bruxas morrem. E aí eles terminam, o Sol vendo as duas cair, né? As duas despencando aquela parte que a gente vê, e ele segurando, só que ele não aguentou e deixou uma cair e segurou a outra.
E aí levou para casa. Levou para a nave, no caso. E aí termina ele explicando sobre aquilo e tudo mais. E aí a gente vai pro último episódio. Tá bom, vamos lá. O último episódio é o quê? É a gente continuar aquela ladainha do mestre Jedi, do garoto de lá Jedi, do Sith, ajudando a Mei a tirar o capacete porque ela se entregou mais ao lado negro da força. Como eu já tinha deduzido que ela iria pro lado negro da força, vocês podem pegar o antigo vídeo, eu falei isso. E aí o que acontece? A Osha tendo uma visão da Mei com o sabre na mão, mas largando o sabre, não matando o sol. Aí o que acontece? A gente volta lá para a nave. A Mei consegue fugir. A Mei consegue fugir. Pega uma nave, tem uma cena de espaço, onde, por roteiro, aquele bichinho destrói a nave e as duas naves caem. Porque assim, não faz sentido nenhum aquele bichinho alienígena ter mexido no sistema para atrapalhar o Sol. Não faz sentido nenhum. Se ele sabe que aquela menina é uma Jedi, é uma inimiga, então não faz sentido nenhum, cara. Depois disso a gente vê eles caem numa nave, eles vão atrás, eles voltam para o mesmo planeta onde tudo aconteceu. Ao mesmo tempo, também, aonde tanto a Mei, a Osha, como o mestre Sith cai. Falando nisso, antes de eles partirem, eles botam um frame do Planet, como a gente falou. Então, o mestre Sith daquele cara é o Planet. Ele aparece bem de cantinho e acabou. Eu não sei se eles botaram ali só para botar ele. Mas assim, eu acho que aquilo dali foi introduzido em 30 segundos de tela para dizer, olha, a teoria dos fãs está certa. Tipo isso. Porque aquele cara não apareceu, se revelou mais cedo? Pelo menos pros dois. Aí aconteceu isso, eles vão até aquela coisa Jedi. Aí a Mei, o Sol se encontra com o aprendiz Sith, luta. E você vê como um mestre Jedi de verdade luta, que ele não tinha chance nenhuma contra aquele cara. Você vê isso. Ele consegue derrotar os carinha. Derrotar ele, queima até o sabre de luz. Enquanto a Mei e a Osha também estão lutando estilo porrada. Até o momento que os Jedi chegam. Quando os Jedi chegam, a Mei faz o Sol confessar que ele matou a mãe dela. E aí a Osha vai pro lado negro da força. E aí ele pega o sabre de luz, ela quer pegar o sabre de luz, sangra o sabre de luz e o sabre de luz se torna de azul para vermelho. E aí ela mata o Sol com o enforcamento da força. E mata e termina. Elas vão embora dali. E aí, mano, uma criança de 5 anos escreveu isso. Vamos pegar a nave do Sol e ir embora? E ficar na encolha por um tempo? Não! O que nós vamos fazer? Vamos fazer o mestre Jedi Sith apagar a memória. Apagar a memória da Mei para ela não se lembrar de nada e ela fazer isso. E, cara, vamos ser sinceros, se isso acontecesse pro final da série, não ia fazer diferença nenhuma, porque no final eu vou contar. Aí ele faz essa coisa, ela fica lá, os Jedi pegam ela e eles fogem. Assim, se eles conseguissem pegar a nave do Mestre Sol, ou a nave própria deles, eles poderiam ir embora e acabou, terminava a série. Finalizava. O cara treinando as duas, porque o cara chamou a Osha para treinar pro lado negro da força. E aí aparece a Mestre Jedi confessando que há muitos anos um Jedi entrou dentro das bruxas, matou as bruxas lá dentro e depois ele foi se vingar dos seus amigos Jedi. Cara, e aí termina a Osha a Mei não lembrando de quem ela é, só lembrando do fator. Ela nem sabe quem é o Sol, não sabe quem é
quem é a irmã, não sei o quê. E aí no final a gente vê a mestra indo ver o Yoda e termina o episódio. Cara, o que eu posso falar? Primeiro eu vou dar minha nota. 2. 2 para a série inteira. 2 porque eu ainda tô sendo bom. Ele tem umas cenas interessantes, algumas coisas. O Sol é um bom personagem, além de ter esse problema dele. E, cara, o próprio George Lucas falou que os Jedi eram os seres mais bondosos, justos e leais do mundo. E essa série, ela foi simplesmente para falar o quê? Público, não acredite nos Jedi. Público, os Jedi são malvados. Público, o lado negro é legal. O lado sombrio é legal. O lado do mal é legal. Pô, você pode ganhar muita coisa com o lado sombrio. Você pode ser uma pessoa muito de boa fazendo mal. É basicamente isso. Porque no final tem um romance entre dois, um homem e uma menina, basicamente, que o cara tem quase a mesma idade do Sol, né? Então, as duas se encontram e fazem uma família, o lado negro é todo bonzinho nesse ponto. Ah, mas Pedro, é um ponto de vista do Sith. Sim, mas os Jedi não são uns desse jeito que as pessoas pensam. E principalmente, esses Jedi são do começo da primeira era, cara. São os primeiros Jedi. A Ordem Jedi estava corrompida lá pro episódio 1, lá para aquele momento, um pouco antes. Eles ainda eram Jedi extremamente que lutam pela justiça pela justiça e pela sabedoria e por tudo isso. O que a série me mostra é o que? Os Jedi são caçadores de criança, são lutadores generais de guerra e que basicamente são caras que você não pode confiar. Basicamente isso. A série inteira só foi isso, o tempo inteiro. A fala daquele senador no final, que você vê aquela cena daquele senador. Vou botar a cena aqui. Acho que os Jedi são um enorme sistema de poder desenfreado, que diz ser uma religião. Um culto delirante que afirma controlar algo que é incontrolável. Força não. As suas emoções. Vocês projetam uma imagem de bondade e moderação. Mas é apenas uma questão de tempo até que um de vocês surte. E quando, e não se isso acontecer, quem será tão forte para detê-lo? Então, essa fala aí que vocês viram desse senador é literalmente a autora falando pro público o quê? Falando que os Jedi são um. E todo mundo que apoia os Jedi também são um desse. Entendeu? Não faz sentido nenhum isso ser na história. E é um roteiro parece feito por uma criança de 5 anos. Foram 8 crianças de 5 anos que fizeram o roteiro, porque uma coisa não encaixa com a outra. E outra coisa também, todo o elenco é muito legal, o máximo. A menina que faz a Mei e a Osha são a mesma pessoa, porque a atriz não tem expressão. Vamos ser sinceros, gente. Ela pode melhorar como atriz futuramente, ter outros papéis? Pode. Mas ela não tem expressão, ela não é uma boa atriz. E outra coisa também, principalmente, não tem nenhum sentido para você ver isso. Além dela não ser nesse ponto, o único personagem que você pode se dizer que é legal é o Sol. O Sol é o único personagem decente. Além de ser um pouquinho, não tão Jedi, mas pelo menos ele se salva. O meu problema é que eu sou um cara que, já falei isso e repito, eu gosto de desenvolvimentos de vilões. Eu sou do time que gosta dos vilões. Por quê? Porque os vilões são os caras que você consegue explorar muito mais o lado dele do que os mocinhos. Os mocinhos, eles ficam muito numa caixinha de ser bons, honestos e tudo mais. Os vilões, você pode explorar isso mais. Então você pode conseguir fazer um desenvolvimento melhor. Eu queria ver nesse Star Wars um treinamento Sith. O que eu não vi foi isso. Não teve o treinamento Sith. Não teve um treinamento Sith. Foi basicamente uma história de vingança de uma menina daquilo. Entendeu? Então, cara,
É uma série ruim. Não aconselho vocês não assistirem. Se vocês quiserem assistir, pô, e vão lá, assistam, vejam 1 ou 2 episódios, ou vejam as análises, entendeu? Por causa disso. Eu voltei para Star Wars nesse ponto para ver se valia a pena, mas pelo visto não vale mais a pena voltar. Vou fazer análise das outras séries, vou fazer análise das outras séries, vou fazer análise dos filmes antigos e dos novos, e até da trilogia antiga, vou fazer também. Vou pegar Star Wars tudo, as animações. Se tiver meu interesse, eu posso pegar alguns quadrinhos. Mas, cara, eu vou ser sincero. Star Wars Acolyte não serve para nada nesse ponto. É a minha opinião. Eu não estou proibindo ninguém de não assistir a série. Se quiser assistir, vá assistir. Entendeu? Eu espero que todos os atores que fizeram Star Wars Acolyte consigam outros papéis. E, na minha humilde opinião, eu acho que essa série não vai ter uma segunda temporada. Não vai ter uma segunda temporada. Entendeu? E se tiver, não vai ter gente para assistir. Se tiver uma segunda temporada, eu prometo ver se eu vou assistir. Mas se não tiver, cara, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Então, gente, se você gostou desse vídeo, compartilha, manda para seus amigos, se inscreve no canal, aperta o sininho. Vai nos nossos outros canais, na minha Estação DN, onde eu falo de cultura pop e tudo mais. Mas aí em modo podcast, só minha fala. Vai no Caçador de Nostalgia do Serginho, para também saber sobre relíquias, brinquedos, colecionáveis e tudo mais. Então já, gente, até mais e que a força esteja com você.